Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. A dúvida de hoje é de querido aluno inscrito aqui no canal e o assunto será finanças públicas. Vem comigo. Olha que questão interessante. O querido aluno Herbert compartilhou conosco. Banca, Fundação Getúlio Vargas, ano 2022, concurso para o Tribunal de Contas da União. Vamos ao cabeçalho. A classificação da despesa pública é estruturada para atender às exigências de informação demandadas por todos interessados nas questões de finanças públicas, tais como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. A classificação da despesa por identificador de resultado primário é de caráter indicativo e tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário pelo confronto com as receitas primárias. Ao avaliar a meta de resultado primário e o resultado alcançado ao final de um exercício, deve-se considerar que, então, a primeira coisa que a gente precisa buscar nessa questão é a opção correta à luz do cabeçalho. O que é que ele está querendo? Aqui ao final da questão diz: ao avaliar a meta de resultado primário e o resultado alcançado ao final de um exercício, deve-se considerar que. Então, estamos atrás da opção verdadeira em relação ao resultado primário. Vamos ler sentença a sentença. Depois a gente vai resolver, tá certo? A. É facultada a vinculação com a meta de resultado nominal. B. As despesas discricionárias não devem afetar o resultado primário. C. Todas as despesas primárias devem ser incluídas na meta de resultado primário. D. As despesas que devem ser incluídas no resultado primário são de caráter obrigatório. E. A classificação específica para despesas decorrentes de emendas parlamentares impositivas. Bem, questão muito bem elaborada, assunto super atual, e esse tipo de estrutura de questão tem tudo para ser cobrada na prova do CNU, que acontecerá em agosto de 2024. A banca será diferente, a SESGRAN Rio, mas essa questão já está bem próxima ao que possivelmente será cobrado pela banca SESGRAN Rio em agosto de 2024, em relação à disciplina de finanças públicas. Como foi que eu resolvi essa questão? Olha só, opção A está errada por quê? Diz assim: é facultada a vinculação com a meta de resultado nominal. Gente, essa opção está falsa, né? Porque as metas de resultado primário e nominal são parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais precisamente do anexo de metas fiscais. Então, não se trata de uma faculdade, mas de uma obrigatoriedade. Inteligência do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000 e atualizações posteriores. Inclusive, houve alterações à LRF agora em 2024. A letra A, muito fácil, daria para eliminar. A B está errada por quê? Olha o que é que diz a letra B. As despesas discricionárias não devem afetar o resultado primário. Isso está falso. Basicamente, na lei orçamentária anual, nós temos despesas obrigatórias, que são aquelas que decorrem de lei, e despesas discricionárias, que são aquelas que devem ser geradas se houver disponibilidade financeira e, claro, muita vontade política. Os investimentos são exemplos excelentes de despesas discricionárias. Eu posso ter despesas discricionárias primárias, que são não financeiras. Então, por esse motivo, a opção B está falsa. Se tivermos uma despesa discricionária primária, que se encaixe no conceito de resultado primário, que é aquele não financeiro, possivelmente essas despesas afetarão sim o resultado primário. Então, não posso dizer que não afetarão, errada a letra B. O que foi que eu escrevi para vocês? As despesas discricionárias, que são geradas a partir da disponibilidade de caixa, e claro, de muita vontade política, se tiverem a essência de gastos primários, que são gastos não financeiros, afetarão sim o resultado primário.
Exemplo de despesa primária ou não financeira, discricionária, como eu já adiantei, são os investimentos. E exemplo de investimento, uma obra pública. As obras são excelentes exemplos de investimentos. Portanto, errada a letra B. A letra C foi a mais difícil dessa questão aqui. A letra C é uma casca de banana, gente, porque ela vai dizer o seguinte, olha o que é que diz a letra C. Todas as despesas primárias devem ser incluídas na meta de resultado primário. Aqui tem uma grande pegadinha, tá certo? Olha o que é que dispõe o artigo 4º, parágrafo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário, olha só, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Portanto, o orçamento de investimentos estatais estará de fora. Como estará de fora o orçamento de investimentos estatais, você não pode afirmar que todas as despesas primárias, naturalmente em sentido amplo, devem ser incluídas na meta de resultado primário, já que gastos primários das estatais independentes, a exemplo da Petrobras, esse tipo de gasto estará de fora. Então, eu vou ler novamente o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para você nunca se confundir, tá certo? A Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Como não diz isso a letra C, está falsa a opção. Uma grande casca de banana. A letra D está errada porque diz o seguinte, as despesas que devem ser incluídas no resultado primário são as de caráter obrigatório. Nós já vimos na análise da opção B que as despesas primárias, que são despesas não financeiras, podem ser obrigatórias como podem ser discricionárias. Então, a letra D, no mínimo, é incompleta, né? Aí eu coloquei a observação aqui para vocês, que o que interessa para estar no resultado primário é ter a característica de operação não financeira, ou seja, aquela operação que não inclui juros nem principal da dívida pública, tá certo? Porque recebimento e pagamento de juros de principal da dívida pública, tudo isso vai para o resultado nominal e não para o primário, tá certo? Então, no primário, desde que nós tenhamos operações não financeiras, nós podemos ter, sim, gastos obrigatórios, como poderemos ter gastos discricionários. A letra D não diz isso, então ela está falsa, porque as despesas que integram o cálculo do resultado primário podem ser tanto discricionárias como obrigatórias. Bem, qual o gabarito aqui? O gabarito aqui, pessoal, nós chegávamos por exclusão, tá certo? Nós chegamos, na verdade, por exclusão. Tranquilamente aqui, muito fácil a letra E, e você poderia naturalmente ficar em dúvida entre as letras C e E, mas a E seria a mais completa, tá certo? A letra sem polêmica, e é nessa que a gente se apega. O que é que diz a letra E? A classificação específica para despesas decorrentes de emendas parlamentares impositivas. Sim, há classificação específica para despesas decorrentes de emendas parlamentares impositivas. Até porque tudo precisa ser discriminado. É um princípio elementar do orçamento público, o princípio da discriminação. Bem, e qual foi o comentário que eu botei aqui para vocês? Emenda impositiva, que significa o quê? Uma emenda que deve ter execução orçamentária, que é empenho e liquidação, e financeira, que é pagamento. Execução essa obrigatória, exceto nos casos de impedimento de ordem técnica, né? A emenda impositiva ela precisa ser executada, à exceção dos casos de impedimento de ordem técnica. Eu começo a explicar o que é uma emenda impositiva. As emendas individuais são impositivas desde a promulgação da Emenda Constitucional 86/2015. As emendas podem ser também de bancada, e elas são impositivas
desde a promulgação da Emenda Constitucional 100/2019. Tudo isso eu obtive no glossário orçamentário lá do portal do Senado da República, do Senado Federal. Bem, importante, com base no artigo 2º da Lei 4320 de 64, não importa se a emenda impositiva ela é individual ou de bancada. Todos os gastos públicos, inclusive as emendas parlamentares, precisam ser discriminadas à luz do princípio da discriminação, ou especificação, ou especificidade, ou especialização. Portanto, tudo que estiver alocado no orçamento precisa ser detalhado, discriminado, especificado. Bem, gente, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.